Capítulo 3º. Das infrações. Artigo 283. Por infração a qualquer dispositivo das leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente combinada neste regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 a R$ 63.617,35, conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos artigos 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores. Inciso 1º. A partir de R$ 636,17 nas seguintes infrações. Alínea A. Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Alínea B. Deixar a empresa de se matricular no Instituto Nacional do Seguro Social, dentro de 30 dias contados da data do início de suas atividades, quando não sujeita à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Alínea C. Deixar a empresa de descontar da remuneração paga aos segurados a seu serviço importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente. Alínea D. Deixar a empresa de matricular no Instituto Nacional do Seguro Social obra de construção civil de sua propriedade ou executada sob sua responsabilidade no prazo de 30 dias do início das respectivas atividades. Alínea E. Deixar o titular de cartório de registro civil de pessoas naturais de comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social, até o dia 10 de cada mês, a ocorrência ou a não ocorrência de óbitos, no mês imediatamente anterior, bem como enviar informações inexatas, conforme o disposto no artigo 228. Alínea F. Deixar o dirigente dos órgãos municipais competentes de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social as informações concernentes aos alvarás, habite seu documento equivalente, relativos à construção civil, na forma do artigo 226, Alínea G. Deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço. Alínea H. Deixar a empresa de elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e de fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento. Inciso 2º. A partir de R$ 6.361,73 nas seguintes infrações. Alínea A. Deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Alínea B. Deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização. Alínea C. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito, quando da contratação com o poder público ou no recebimento de benefício ou de incentivo fiscal ou creditício. Alínea D. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou titular de serventia extrajudicial de exigir o documento comprobatório de inexistência de débito, quando da alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo. Alínea E. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou titular de serventia extrajudicial de exigir a apresentação do documento comprobatório de inexistência de débito na alienação ou oneração, a qualquer título,
de bem imóvel incorporado é o ativo permanente da A linha F. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de quotas de sociedades de responsabilidade limitada. A linha G. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando da verbação de obra no registro de imóveis. A linha H. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito do incorporador, quando da verbação de obra no registro de imóveis, independentemente do documento apresentado por ocasião da inscrição do memorial de incorporação. A linha I. Deixar o dirigente da entidade da administração pública direta ou indireta de consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições devidas à Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. A linha J. Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira. A linha L. Deixar a entidade promotora do espetáculo desportivo de efetuar o desconto da contribuição prevista no parágrafo 1º do artigo 205. A linha M. Deixar a empresa ou entidade de reter e recolher a contribuição prevista no parágrafo 3º do artigo 205. A linha N. Deixar a empresa de manter laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo. A linha U. Revogado. Parágrafo 1º. Considera-se dirigente, para os fins do disposto neste capítulo, aquele que tem a competência funcional para decidir a prática ou não do ato que constitua infração à legislação da Seguridade Social. Parágrafo 2º. A falta de inscrição do segurado sujeito responsável a multa de R$ 1.254,89, por segurado não inscrito. Parágrafo 3º. As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja penalidade expressamente cominada, sujeitam o infrator a multa de R$ 636,17. Artigo 284. A infração ao disposto no inciso 4º do caput do artigo 225 sujeitará o responsável às seguintes penalidades administrativas. Inciso 1º. Valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do artigo 283, em função do número de segurados, pela não apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo, vide site do Planalto. Inciso 2º. 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no inciso 1º, pela apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse isenção ou substituição,
quando se tratar de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras, é. Inciso 3º. 5% do valor mínimo previsto no caput do artigo 283, por campo com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no inciso 1º, pela apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações da Previdência Social com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores. Parágrafo 1º. A multa de que trata o inciso 1º, a partir do mês seguinte àquele em que o documento deveria ter sido entregue, sofrerá acréscimo de 5% por mês calendário ou fração. Parágrafo 2º. O valor mínimo a que se refere o inciso 1º será o vigente na data da lavratura do auto de infração. Artigo 285. A infração ao disposto no artigo 280 sujeita o responsável a multa de 50% das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas, a partir da data do evento. Artigo 286. A infração ao disposto no artigo 336 sujeita o responsável a multa variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição, por acidente que tenha deixado de comunicar nesse prazo. Parágrafo 1º. Em caso de morte, a comunicação a que se refere este artigo deverá ser efetuada de imediato à autoridade competente. Parágrafo 2º. A multa será elevada em 2 vezes o seu valor a cada reincidência. Parágrafo 3º. A multa será aplicada no seu grau mínimo na ocorrência da primeira comunicação feita fora do prazo estabelecido neste artigo, ou não comunicada, observado o disposto nos artigos 290 e 292. Artigo 287. Pelo descumprimento das obrigações contidas nos incisos 5º e 6º do caput do artigo 225, e verificado o disposto no inciso 3º do caput do artigo 266, será aplicada a multa de R$ 99,74 a R$ 9.974,34, para cada competência em que tenha havido a irregularidade. Parágrafo único. O descumprimento das disposições constantes do artigo 227 dos incisos 5º e 6º do caput do artigo 257, sujeitará a instituição financeira a multa de: Inciso 1º. R$ 22.165,20, no caso do artigo 227, é. Inciso 2º. R$ 110.826,01, no caso dos incisos 5º e 6º do caput do artigo 257. Artigo 288. O descumprimento do disposto nos parágrafos 19 e 20 do artigo 225 sujeitará o infrator a multa de: Inciso 1º. R$ 173,00 a R$ 1.730,00, no caso do parágrafo 19, é. Inciso 2º. R$ 345,00 a R$ 3.450,00, no caso do parágrafo 20. Artigo 289. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito Federal ou Municipal responde pessoalmente pela multa aplicada por infração a dispositivos deste regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro pagamento que se seguir a requisição. Parágrafo único. Ao disposto neste artigo não se aplica a multa de que trata o inciso 3º do artigo 239.